Opa, opa. E aí, Boa Robson? noite, Tudo tudo bem? bom? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Legal, tô ouvindo. Pessoal, Show tá de todo mundo bola. escutando bem aí? Quem puder dar só um ok, um joinha aí. Tá todo mundo escutando a gente aqui? Tudo certo? Silvana entrou, Beleza. Se o pessoal estiver me Fisioquantic, ouvindo, acho que tá tudo certinho, né? tudo certinho. O pessoal estão escutando aí o Rafael? Legal. Estão me ouvindo? O áudio Silvana ok, né? mandou ali. Ok. Maravilha. Legal, pessoal. Pessoal chegando aqui. Legal. Pessoal, muito boa noite. Hoje eu trouxe aqui meu colega aqui, Rafael Pacheco. O Rafael, ele é assessor de investimentos aqui da GWX, é um escritório, depois você me corrige, tá, Rafael, se eu estou falando Pode certo, tá? falar. Escritório de Pode. investimentos aqui de Brasília, tá? Parceira da XP. Então, Isso mesmo. isso mesmo, né? Vou passar a palavra aqui para o Rafael. Comentei com ele, a gente vai trazer hoje o tema aqui sobre estratégias e as diferenças dos fundos de investimentos, né? São vários tipos, né? E várias abordagens e várias maneiras que tem como investir em fundos de investimento. Vou passar aqui, Rafael. Me fala um pouquinho aí sobre você, como é que funciona o escritório lá da GWX, como é que é o trabalho de Legal. vocês lá. Bacana, Seja Robson. bem-vindo aí. Primeiro, muito obrigado pelo convite e dar uma boa noite especial para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, como você bem falou, a gente é um escritório hoje vinculado à XP, então somos uns parceiros da XP, somos o mais antigo e o maior aqui de Brasília, e agora a gente tem mais alguns entrando, enfim, mas a gente já está no mercado tem um bom tempo, e já tem uns 3 anos que eu estou trabalhando nessa área focada em investimentos, né? Eu que venho de banco, tenho uma passagem por banco, a gente acaba trabalhando um pouco as duas realidades, mas como a minha paixão, o foco sempre foi os investimentos, eu acho que direcionar um único pilar é fundamental para a gente ter uma estratégia bem definida. Legal. Legal, então vamos começar assim. Tem uma boa parte do público aqui que nos acompanha que quase sempre é um público bem iniciante e tal. E muitas vezes tem gente que ainda, às vezes eu vejo que ainda não chegou no momento de começar a investir, de ter alguma sobra tal. Aí eu pensei o Uhum. seguinte, qual que é o primeiro raciocínio, assim, o que, que a pessoa primeiro tem que pensar? Existe algum pré-requisito para a pessoa falar, não, agora eu já estou pronta para investir, eu vou procurar abrir conta numa corretora, eu vou procurar um escritório de investimentos, o que ela tem que pensar, assim, qual é a mínima organização financeira que ela precisa ter para ela dar o próximo passo, que é, não, agora eu quero começar a investir. O Eu que sei você que dar considera aí? o primeiro passo não é muito fácil, né? Então, as pessoas vêm de um ensinamento, às vezes, diferente, e aí acaba se programando muito e focando muito na questão de gerar renda. Então, ela trabalha bastante e tem ali a sua fonte de renda, mas na hora de gastar, ela sempre gasta primeiro pagando suas contas enfim, o seu lazer, não se preocupando, às vezes, até mesmo com o futuro. Então as pessoas deixam de lado o principal, que às vezes é você se pagar primeiro e guarda dinheiro se sobrar. Então a gente teria que fazer uma conta inversa. A gente determina primeiro ali, lógico, os gastos principais, os gastos primordiais, e a partir daí a gente tem uma noção do que a gente pode ou não fazer. E se a gente vai fazendo sempre um mês depois do outro a mesma rotina, a gente sempre vai deixando para depois e sempre coloca alguma coisa nos investimentos se sobrar. E a gente sabe que muitas vezes não sobra, né? E a gente acaba É uma, pulando essa parte. essa casca de banana. Esse é um dos ensinamentos mais marcantes lá do livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Exatamente. Pague-se primeiro. Já, Essa é a já, já fica principal aqui função. já fica a primeira sugestão, a primeira dica de leitura aí, pessoal. Pai Rico, Pai Pobre. Exato. Esse é um dos É um principais excelente ensinamentos. livro. E eu acho engraçado porque assim as pessoas às vezes não determinam os seus objetivos de vida, né? Então, como eu falei, às vezes a gente não consegue poupar, que é algo que todo mundo deveria poupar, às vezes por simples comodidade. Então, acaba passando e se sobrar um dinheiro, acaba investindo num lazer, até mesmo em vez de pensar num futuro
e numa independência financeira também, né? Legal. Já vou focando agora um pouco mais no assunto mesmo. Eu já vou passar direto agora para os fundos de investimento, tá? Beleza. Para muitos deles, assim, em outras lives eu já comentei como é que começa por produtos de renda fixa, né? Investir no Tesouro Direto, LCIs, LCAs. A gente já vai um pouco mais adiante nessa live aqui, tá? Legal. Não sei se a sua internet tá bem ruim, tá ficando quadriculado a Tá sua travando a imagem aí, tá? internet? Pelo menos para mim, da Deixa eu ver. internet. Mas vamos lá, é só para ver se está tudo certo aí. Eu vou começar assim, qual que é o tipo deu uma... Eu Pronto, acabei vamos lá. tirando... Tá me ouvindo? Eu tirei aqui o Wi-Fi, vai ficar na minha internet mesmo. Beleza, vamos lá. Para começar, qual dos tipos de fundos de investimento? Qual Legal. que é? Imagino que seja o fundo de renda fixa. Vou começar por eles, tá? Teoricamente, ele é o mais conservador, né? O mais simples deles. Exato. Queria que você comentasse um pouquinho assim, tipo, fundo de renda fixa é tudo igual? Como é que a pessoa vai procurar e vai escolher um fundo de renda fixa? O que diferencia tanto assim um do outro, sendo que, em teoria, um fundo de renda fixa vai comprar títulos do Tesouro ou vai comprar títulos de crédito privado, enfim, qual que é a principal característica de um fundo de renda fixa e as características que diferenciam eles, para eu escolher entre um e outro? Como é que você vê Bacana. isso aí? Bom, Robson, Explica pra o que a gente. gente tem? São várias opções de fundos de investimento, tá? Como você bem falou, a gente pode começar ali pelo renda fixa, que é uma porta de entrada, talvez ali dos fundos, e mais para frente a gente vai falar dos outros tipos de fundo, multimercados e algumas outras. Mas falando especificamente agora dos fundos de renda fixa, é importante a gente saber o que eles têm de prioridade, né? Qual que é o foco do fundo de renda fixa? Primeiro, só Uhum. para você entender um pouquinho, a gente pode falar quais são os ativos de renda fixa que a gente tem hoje. Tá? Então, a gente tem Os aquilo que é principais. voltado primeiro para o Tesouro Direto. A gente, dentro do Tesouro, vai ter 3 classificações: pós-fixado, pré-fixado e atrelado à inflação. Então, eu também vou esmiuçar um pouquinho cada uma delas. E a gente tem os títulos bancários, que é os CDBs, a LCIs, isso tudo na plataforma de renda fixa, e a gente tem aqueles que são os créditos privados. Os créditos privados são os empréstimos que a gente daria para as empresas e elas pagam a gente também com uma taxa fixada ou com uma taxa definida. Então, isso também é uma remuneração que a gente tem constante, sem muita oscilação. Então, partindo ali para um fundo de investimento em renda fixa, se ele investe o seu dinheiro, por exemplo, num tesouro, a gente vai ter uma remuneração que é básica ali do que o tesouro está pagando. E aí eles Uhum. conseguem, o fundo de renda fixa, por que eles conseguem dar um retorno, às vezes, maior do que um ativo diretamente? Fundo de renda fixa nada mais é do que um conglomerado de gente que aplica o seu dinheiro em conjunto e um gestor faz a sua destinação. Então, ele consegue, Uhum. com um montante maior, fazer uma aplicação um Uhum. pouco mais coerente, às vezes que você, como pessoa física, não acessaria. Então, você participa de uma rentabilidade interessante, sem você desperdiçar muito dinheiro para ter umas taxas bem interessantes. Então, Entendi. nos fundos de renda fixa, a gente tem os fundos em si, de renda fixa, que são mais conservadores, que também tem ali a Uhum. peculiaridade da liquidez, mas a gente tem alguns fundos que são de crédito privado. Tá? Crédito privado geralmente são atrelados à inflação e a gente pode ter sim uma oscilação no meio do caminho. Tá? Mas aí os fundos em si são particulares à renda fixa para a gente ter uma reserva de emergência, é bom para a gente ter liquidez, porque geralmente os fundos não ficam com o dinheiro parado muito tempo para saque, para liquidação, e a gente Uhum. tem um certo conservadorismo. Né? É importante Entendi. salientar que num fundo de investimento a gente também tem um custo de uma taxa de administração e Uhum. alguns fundos, inclusive, incidem em taxa de performance, que também mais para frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Tá, tá bom. Só fazer um parênteses aqui, pessoal. Quem tiver aqui, tiver alguma dúvida, tá? Quiser perguntar alguma coisa aqui, ou para mim, ou para o Rafael aqui, só escrever aqui, tá? Que a gente vai tocando aqui o assunto
Mas se tiver alguma dúvida, é só escrever aqui que a gente vai tentar ajudar vocês, tá? Para a gente, vou fazer antes de avançar para o próximo tópico que eu pensei aqui sobre outro tipo de fundo, você falou aqui que pode ter crédito privado, tá? Só de curiosidade. Dentro de um fundo de renda fixa, é comum e ele pode ter, por exemplo, uma debênture? Bom, o fundo de renda fixa, essa é uma pergunta importante, porque no fundo de renda fixa, o que a gente tem? Primeiro que 80% do fundo tem que estar aplicado em renda fixa, tá? Pelo menos 80%. Essa é uma característica que a gente tem nos fundos, Ah, tá. Eu ia perguntar se existe essa regra, se um fundo de renda fixa ele tem que ter 100% aplicado em renda fixa ou se tem uma regra, tem que ser 80%. Então, ele pode ter 80%, não, no mínimo 80%, é isso? No mínimo 80%, ele pode ter exatamente. 10% em renda variável, um fundo de renda fixa? Então, aí o fundo de renda fixa tem que ter 80% da carteira dele em renda fixa e os outros ativos ele pode deixar em caixa ou em alguma aplicação conservadora. Ele não pode colocar, por exemplo, numa debênture, numa ação ou em dólar, ele não pode. Tá? Por características que são ativos de renda fixa, mas ele pode ficar 20%, por exemplo, sem alocar. Ele pode deixar o dinheiro dele em pode caixa. Ficar sem alocar, ficar em caixa. Pode ficar sem alocar. Mas não alocar em algum ativo diferente, aí não pode. Não, em nada que oscila. Tá? Aí já não é uma característica do fundo ali de renda fixa. A gente vai ter umas outras nomenclaturas. Tá? E ali, o fundo de renda fixa em si, focando nele ainda, quando a gente fala do tesouro, o que a gente está fazendo? A gente nada mais está do que emprestando o nosso dinheiro para o governo utilizar. Então, seria a nossa parte mais conservadora que a gente tem, porque ali o risco que a gente tem é do próprio país quebrar. Né? Quando a gente vai para ativos bancários, a gente está emprestando o nosso dinheiro para o banco nos remunera para isso, e aí ele utiliza esse recurso para fazer o giro dele, para emprestar ou para dar lastro, enfim. E aí a gente tem, por último caso, que é o crédito privado das empresas, que as empresas também passam ali um momento que elas precisam de captar dinheiro e elas podem ir no mercado e emitir as suas dívidas. E aí a gente nada mais compra do que a dívida da empresa e ela remunera a gente por isso. Tá bom, deixa eu fazer um parênteses. A Lúcia perguntou aqui, isso aqui, eu sei, eu vou pedir para você responder, que às vezes você responde com uma palavra diferente do que a minha. Ela está perguntando aqui, o que é alocar? O que é alocar um recurso? Explica para ela. Alocar, Lúcia. Alocar nada mais é do que uma alocação, é onde a gente destina o dinheiro. Tá? Quando a gente entra num fundo de investimento, a gente coloca o nosso dinheiro no fundo de investimento, assim como as outras pessoas. Vamos pensar como se fosse um condomínio. Então, são várias pessoas que estão colocando o seu dinheiro dentro do fundo, e esse fundo, com o gestor, ele vai pegar o montante de dinheiro e vai destinar, ele vai aplicar onde ele acha mais importante. Né? E aí a gente tem as estratégias de cada um. Então, a partir desse momento, ele vai, com o volume total dos depósitos que ele recebeu, fazer o direcionamento, a alocação em alguns determinados ativos. Então, como a gente conversou, tem os ativos ali ligados ao tesouro, tem os ativos ligados aos bancos e até mesmo às empresas. Então, tudo isso são alocações ali na parte de renda fixa. Legal. Bom, eu vou, virando um pouco a chave, eu vou falar de um outro assunto agora. Vamos passar para outro tipo de fundo, tá? Esse é vou fazer uma brincadeira aqui. É um tipo de fundo que, se eu soubesse, eu tivesse uma bola de cristal, eu tinha alocado todo o meu patrimônio, quase todo, nesse tipo de fundo. E é um fundo cambial, tá? Explica para a gente aqui o que é, como é que funciona um fundo cambial e, assim, para que é, qual que é o principal objetivo dele e se existe, talvez para a maioria das pessoas, o fundo cambial mais claro, né, mais óbvio que tenha aí um fundo, por exemplo, que tem alocações, a maior parte em dólar. Aí, para aproveitar a pergunta, existem outros fundos, sem ser só em dólar, em outras moedas? Como é que funciona essa questão do fundo cambial? Como é a principal característica de um fundo cambial? Explica aqui para a gente. Legal. Bom, quando a gente faz essa estratégia, tá, que um fundo de investimento segue, que é atrelado ao câmbio, a gente está direcionando a alguma moeda. A gente imagina que uma moeda vá ficar mais valorizada do que a outra. Tá? O que agora todo mundo está vendo, o dólar
disparando em relação ao real. E sim, a gente tem fundos que são ligados a outras moedas, tá? São estratégias diferentes. A gente geralmente, o fundo cambial aqui é ligado ao dólar, e quando a gente quer atender e chegar em algumas moedas que não são ali propriamente dito dólar, a gente teria que ir mais para alguns fundos multimercados, que também é uma outra nomenclatura. Tá? Mas a gente tem sim alguns que são ligados ao euro, alguns que fazem a comparação euro e dólar, então não mexe com real, mas como a gente bem falou, se a gente soubesse de todo esse cenário que a gente estivesse passando, uma das valorizações maiores que a gente teve esse ano foi sim em relação ao câmbio. Então tem fundo que tem 100% ali de uma moeda contra a outra. Então aqui no caso o mais conhecido é o dólar imperante ao real. Entendi. Então, outra curiosidade que eu tenho é assim, questão de um fundo cambial. O fundo cambial, ele investe, como é que eu vou dizer, apenas em moeda ou ele pode investir em, assim, em títulos de outro país, em títulos do Tesouro Americano, por exemplo, ou em ativos do Tesouro, ou ele investe exclusivamente em dólar? Como é que é essa... É uma boa pergunta, porque a gente, o fundo cambial, já respondendo a sua pergunta, ele é inteiramente dólar, tá? Então é moeda, a gente está mexendo ali com moeda. Se a gente, por exemplo, quer investir em alguma coisa que seja relacionada ao exterior, mas que não seja pela moeda, a gente tem outras opções. Já tem que passar por multimercado. Exato. Então a gente tem a opção de ter o fundo cambial se a gente quiser exclusivamente ativo relacionado a isso. Então, se a gente quer moeda, a gente vai ter. Se a gente quer outro ativo, a gente não vai ter com cambial. Tá? O cambial vai vir do câmbio, que câmbio remete duas moedas. Tá, legal. Então, fundo cambial, é só pensar nisso. Fundo cambial é exclusivamente moeda. Moeda do... Exato. Tá? Exato. O então, fundo cambial tem essa estratégia específica, tá? Ele pode fazer parte de uma carteira, ele é legal para compor uma carteira, porque assim eu começo a falar uns termos um pouco mais técnicos, mas se ficar difícil o pessoal pode falar comigo também. Mas assim, a ideia do fundo cambial é compor uma carteira, tá? A gente nunca vai colocar, por exemplo, todo o nosso dinheiro, a nossa reserva num fundo de câmbio, tá? Porque a gente vai ficar refém de oscilações aí que a gente não consegue mensurar. Mas ele, por exemplo, anda descorrelacionado com algumas outras aplicações aqui do Brasil. Isso faz uma estratégia bem interessante na questão de montagem de carteira. A partir do momento ali que você fez sua reserva, você começou a diversificar, o câmbio é uma possibilidade aí para a gente colocar os ativos. Muito legal. Vamos para o próximo, então. Ó, só não deixar passar aqui, ó, a Mara comentou aqui, ó, deveria existir essa disciplina nas escolas. Aí. Quem sabe, legal, né? Não está começando. O pessoal costuma falar pouco, e isso é legal, Mara, até comentando aqui, Robson, as pessoas... Geralmente elas não têm tanto essa referência em questão de dinheiro, né? de independência financeira, até mesmo as suas finanças pessoais. Eu acho engraçado, porque eu costumo falar que quando eu estou conversando com o cliente, ou quando a gente está batendo um papo, as pessoas têm referência para quase tudo. Tá? Eu faço uma pergunta para você, Robson. Você, às vezes, não é uma pessoa especialista em carro, ou não é um mecânico, mas eu te falo, você pagaria 100 mil reais num Gol? Aí você fala, não, eu sei que o Gol não vale 100 mil reais. Então a gente tem uma referência. E aí aqui no mundo dos investimentos, muita gente às vezes fica sem saber o que é aceitável. Então a gente coloca uma aplicação e a pessoa vai falar, isso é bom ou ruim? E a pessoa não sabe falar se é bom ou ruim. Meu dinheiro está na poupança, isso é bom ou ruim? E aí acaba não tendo uma referência. Ah, está todo mundo na poupança, a poupança é conservadora, meu pai colocava o dinheiro na poupança e às vezes acaba deixando sempre lá e não mexendo, não se inteirando. Então é muito legal estudar também, se inteirar e participar de muita coisa que vale a pena. Muito legal esse comentário e essa comparação de ter uma referência, né? Muito legal. Exato. A Mara também aqui elogiou, super concordo, educação financeira desde educação infantil. Ainda bem que comecei a ver notícias de que agora vão começar a colocar nas escolas mesmo essa questão da educação financeira desde a infância, né? É um bom sinal, né? Excelente. A gente tem que começar de cedo, tá? Até pensando lá na frente, se a gente já tem aí uma vontade de poupar, a gente vai investindo no conhecimento primeiramente, mas depois
direcionando, a gente tem sim sempre os objetivos alcançados lá na frente. Legal. A Carmen comentou aqui, ó, me identifiquei, talvez com quem não tem referência, não sei se é isso. Imagino que seja, mas agora ela vai ter referência que a Carmen está comigo na mentoria que a gente está fazendo. Olha que Agora legal. vai. A Sara, ela continua aqui, ó. Quais os melhores sites para acompanharmos como está o mercado? Eu até tinha separado um tópico aqui para a gente comentar. Eu vou trazer ele para agora para a gente aproveitar a pergunta aqui da Sara. É assim, como eu estou falando hoje, a gente está falando de fundos de investimento, né? Eu vou perguntar para o Rafael assim, qual é um site que a gente pode acessar, ou que as pessoas podem acessar para pesquisar ou para comparar fundos de investimento. Eu vou dar uma dica, você dá outra aí. Um que eu gosto de pesquisar, de olhar, é um site chamado Mais Retorno, www.maisretorno.com.br. É um que eu uso para comparar fundos de investimento de diversos tipos. Você tem algum outro site, alguma outra plataforma que você gosta, Rafael, que você pode deixar aí para o pessoal? Esse site, Robson, ele é muito bacana. Eu tenho um site que eu uso mais até do que esse, que tem mais ou menos a mesma particularidade, que é o Verius. Não sei se você conhece um site chamado verius.com. Então, nesse site... Ele é em português e tudo? Como é que é? Isso, sim, é igual Mais Retorno. Você coloca o nome do fundo e você consegue comparar, tá? Um fundo com outro fundo. Então, isso é até uma das coisas que eu acho legal a gente comentar, porque... Eu vou digitar aqui para ver se está certo. Que eu digitei, verius.com? Verius, isso. V-E-R-I-O-S. Verius. V-E-L-I-O-S. É com R. Verios, com R. V-E-R-I-O-S. Eu digitei aí, vê se está certo. Isso, esse mesmo. Verius.com. Então, esse é um fundo tá aí, pessoal, para vocês. Podem falar aí, Rafael. Esse é um site bem bacana, tá? É legal a gente entrar no site para conhecer. E aquilo que eu falei sobre as pessoas aceitarem o que às vezes não é aceitável, eu foco muito nesse site. Porque acontece de muitos clientes virem falando, por exemplo, que tem dinheiro num determinado fundo do banco. Eu estou lá no Banco do Brasil e eu estou num fundo de renda fixa automático. Então, o meu dinheiro... 4% de taxa de administração. Isso chega a ser vergonhoso, né? Então, a gente tem essas coisas que são curiosas, porque a gente tem lá um dinheiro que está, às vezes, numa reserva, ou dinheiro que a pessoa tem num fundo que, se você compara com o próprio CDI, o fundo está rendendo 60% do CDI. O fundo está rendendo 70% do CDI. E aí, voltando até naquela... Menos que a poupança. Aquela parte é importante, que a gente começou falando do fundo de renda fixa. Se você, para você ter uma noção, tá, Robson? Se a gente coloca, geralmente o dinheiro dos fundos maiores de bancos estão todos atrelados à Selic, todos ali no Tesouro Direto, tá? Então, o gestor não tem trabalho nenhum. Ele recebe o dinheiro de todas as pessoas que fazem ali os investimentos e direciona ele, né, faz a alocação, como eu estava falando, no Tesouro Selic. E o que a gente tem hoje, tá, Robson? A gente tem hoje a Selic em 3%, e aí a gente vê uma taxa de administração de 1%, às vezes 1,5%. E aí, se a gente tem uma rentabilidade de 3% ao ano num fundo de renda fixa, e a gente coloca o nosso dinheiro para um fundo que tem uma taxa de administração que investe nessa renda fixa, que sentido faz? Sobra 1,5%. Sobra 1,5%. Se você descontar a inflação e imposto de renda na hora do resgate, não sobra mais nada. Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Às vezes, elas identificarem onde está o seu dinheiro, começar a questionar um pouco mais, e esses dois sites, como você colocou aí, são sites muito legais para você comparar. E aí você coloca o nome do fundo, por exemplo, que você tem hoje, e aí você vê a linha do CDI. Se você estiver acima do CDI, é um fundo legal para manter. Agora, se você estiver abaixo, para que você vai deixar seu dinheiro num fundo que você está pagando custos e tudo mais para deixar lá, perdendo rentabilidade, sendo que você pode deixar no próprio Tesouro, e você tem ali 100% do CDI. Né? Então, isso é muito importante as pessoas tomarem atenção. Né? Legal, muito bom. Bom, eu lembrei de um assunto aqui também, que o pessoal comenta muito comigo, é o seguinte, antes da gente ir para o fundo para o multimercado, que é até um fundo já começa a ficar um pouco mais arrojado,
Eu ainda vou dar um passo atrás. Eu vejo muitos comentários, as pessoas me mandam muitas mensagens, assim, do tipo assim, eu só tenho dinheiro na poupança, ou se não, estou começando agora, eu nunca mexi com investimento nenhum. Mas aí a pessoa fala, mas eu tenho medo. E se a corretora quebrar? E se meu dinheiro sumir? Aí o que eu queria que você comentasse é sobre isso. Como é que faz para as pessoas se acostumarem ou tirar da cabeça essa ideia de que se ela tirar o dinheiro dela do banco grande, do Itaú, e transferir para uma corretora, o dinheiro dela não vai sumir? Como é que a gente faz para a gente trabalhar esse medo que as pessoas têm parece que o dinheiro na poupança está completamente protegido. Seguro. E se você transferir o dinheiro para fazer uma aplicação de outra maneira, a pessoa tem um medo de perder o dinheiro. Assim, eu tento convencer de que não existe perder, assim, evaporar, sumir, né? Como é que você conduz, assim, com as pessoas que procuram lá o escritório? Isso é muito mais comum, né, do que todo mundo imagina. Então, a pessoa tem ali, lógico, aquele costume de estar no banco e os pais estavam no banco e sempre poupança. E a gente está refém aqui, Robson, hoje, de 5 bancos, né? Não tem como. 90% de todos os investimentos hoje do Brasil está em bancos, 90%. Tá? E aí eu estou falando Itaú, Bradesco, Santander, privado, Banco do Brasil e Caixa. Então, são 5 bancos que eles não querem deixar essas outras corretoras ou outras formas de investir tomar conta do mercado. Porque para o fundo, para você ter uma ideia, para você como banco, é lógico que você quer que ele permaneça com o dinheiro no fundo que tem lá no banco, pagando uma taxa de administração de 2%, remunerando o banco e fazendo o banco ter lucros cada vez maiores. Então agora as corretoras estão chegando, a educação financeira está chegando e está mostrando para as pessoas que tem outras formas de a gente investir. E um dado curioso também, que nos Estados Unidos, essa proporção é o inverso. Tá? 90% do dinheiro está em corretora, 10% do dinheiro investido lá está em bancos. Então, para você ver como a mentalidade é diferente. E aí você me falou sobre a questão de quebrar. O medo que eu tenho de quebrar. Eu tenho um fundo de investimento. Será que eu vou perder meu dinheiro? Será que pode quebrar? E aí eu te falo. Eu costumo até brincar. Você acha qual que é mais seguro? É um fundo do Banco do Brasil? É um fundo lá do Bradesco? Ou é um fundo de investimento aqui do cara da esquina? Ou fundo aqui de uma corretora que eu não conheço? E aí eu te falo que o risco deles depende de onde o dinheiro está investido. Então, se o Banco do Brasil coloca em crédito privado, em algumas empresas, e o fundo aqui de uma asset ou de uma gestora pequena coloca o dinheiro dele no tesouro, a chance de quebrar dele é menor, porque o dinheiro onde ele está colocando é o tesouro. Então, o importante de todos, como o tema aqui é fundos de investimento, é a gente identificar aonde o fundo faz a alocação. Então, a gente identificar, olha, o fundo que eu estou investindo hoje faz a alocação no tesouro, eu sou um pouco mais conservador. Se o fundo que eu estou investindo está fazendo aplicações em moedas ou em outros ativos, a gente começa a ser um pouquinho mais de risco, né? Então, é importante a gente saber onde o fundo está investindo, para assim tomar uma decisão e não se preocupar, por exemplo, se vai quebrar ou não. Legal. Bom, esse é um trabalho de convencimento que a gente vem fazendo aí com o tempo e pouco a pouco, né? A gente vai trabalhando esse medo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou passar agora sobre fundos multimercado, tá? Agora a gente já começa vamos colocar assim, a colocar o pé um pouquinho mais na renda variável, né? Até então, estava uma coisa bem mais tranquila, bem mais previsível, vamos colocar. A Sara, conhecimento é libertador, é isso aí, Sara. E, lembrei de uma frase também que eu gostei, anotei no meu quadro ali, botei, falando que assim, a ação é o antídoto para o medo. Então, eu costumo dizer assim, se a pessoa está com medo, você precisa agir, você precisa começar. Pega R$5, pega R$10, pega R$100 e aplique em alguma coisa que você vai aprender. Que tem um momento que a gente precisa parar de ler, parar de estudar, parar e começar a fazer. Né? Porque não vai adiantar você ler 50 livros sobre investimentos se você não começar. Tá? É isso que eu queria só fazer um parênteses aqui. Legal, esclarecedor. Beleza. Passando para o tema de fundos multimercado. Vou deixar contigo. O que é às vezes, se eu comentar isso na rede social, as pessoas vão perguntar, mas fundo multimercado, eu nunca ouvi falar. O que é isso?
o que caracteriza um fundo multimercado? Eu sei que esse tema é o mais amplo deles, né? O fundo multimercado é muito amplo, mas vamos lá, vamos um pouquinho de cada vez. Vamos falar da parte macro primeiro. A gente pulou agora para os fundos multimercados, e para o pessoal aí que está ouvindo, fundos multimercados, como você bem falou, é o mais complexo de todos, tá? Por que eu falo isso? O fundo multimercado, ele dá ao gestor, tá? Ele dá autonomia para o gestor para ele fazer o que ele quiser do dinheiro. Então, assim, como a gente tem outras classificações, que a gente até pincelou aqui algumas, o fundo de renda fixa tem aquela característica de ter os ativos, né, as aplicações em renda fixa. Aí tem um fundo de câmbio, então ele tem a característica de ter ali a aplicação dele numa moeda. E aí a gente tem os fundos multimercados. Pode falar. Você acha mais didático a gente fazer assim, explicar o que é um fundo de ações, depois deixar o fundo de multimercado para depois? Você acha que fica mais fácil de entender? Eu acho que pode ser mais fácil a gente falar dos fundos de ações. Como o fundo multimercado é um pouco mais complexo, se a gente passar ali pelos fundos de ações, como os outros que a gente passou, pode ficar um pouquinho mais claro. Então vamos fazer assim, pensei nisso agora. Vamos fazer assim, vamos falar agora então o que é a característica, como é que é um fundo de ações, porque aí depois para falar do fundo multimercado eu acho que vai facilitar. Exato. Então, já focando então no fundo de ações, tá? Então, nada mais é do que um fundo de investimento em ações. O que um investidor, tá? Você como cliente, você como investidor está procurando num fundo de ações. Quando você pensa ali, olha, eu tenho as opções, eu tenho fundos de renda fixa, que tem a característica de deixar o meu dinheiro um pouco mais conservador, de ter ali a liquidez, de ter pouca oscilação. Eu tenho o fundo de câmbio, que a gente já falou, que tem uma característica ali de acompanhar uma moeda perante a outra, que pode fazer uma composição na carteira de investimentos. E aí agora a gente tem os fundos de ação. Tá? Os fundos de ações, assim como o fundo de renda fixa, tem um percentual que é obrigatório ele ter alocado em ações. Então é isso que a gente espera quando a gente está com um fundo de ações. Hoje a obrigatoriedade dele é 67%. Tá? Isso são 2/3 do fundo. Então 2/3 de um fundo de ações tem que estar comprado, tem que estar lá long only comprado em ações. E aí tem gestor que usa 100%, tem gestor que deixa em caixa para oportunidade, tem gestor que faz outras estratégias, tá? Mas sempre focado em ações. Ele, num fundo de ações, dificilmente ele vai colocar em outras coisas que não sejam ativos relacionados a ações. E aí tem alguns fundos, inclusive, que você pode investir em ações do exterior, tá? Então, fundo de ações é aquela parte de fundos que a gente destina o dinheiro em ações, a gente junta igual as outras, num condomínio, investe, a gente coloca um dinheiro lá para o gestor fazer ali a alocação onde ele acha mais pertinente. Então, ele vai escolher os ativos das empresas, o que ele acha que está valendo a pena, enfim, aí vai de cada característica de gestor, e esse sim é um risco um pouco maior. Esse leva a gente a tomar aquela atitude, né? Como você bem falou, eu estou mudando agora, estou conhecendo o mercado, quero correr mais risco, estou vendo que a renda fixa não está me remunerando mais, então eu vou começar a diversificar. Então, depois que a pessoa entende, depois que a pessoa está estudando, ela vê que as ações podem ser um multiplicador de patrimônio, ela pode começar ali através dos fundos de ações, tá? Que tem vários no mercado e vários muito bom. É bom você entender o que o gestor faz, quais são as empresas que o gestor gosta de aplicar, porque e olhar, de novo a gente fala, naquele velhos e no mais retorno. O histórico do fundo, o fundo é muito novo, ou o fundo, como é que o fundo passou nas outras crises que a gente teve? A gente teve a crise de 2008, como que o fundo se portou? Ele foi bem, ele foi mal? E aí aquela questão da referência, a gente pode comparar ele com o próprio índice, o índice Bovespa. Então, se o fundo, o que é a ideia da gente colocar um dinheiro no fundo? É ele performar melhor do que o índice Bovespa. Ele tem ali a capacidade de escolher a referência, performar melhor. Exatamente. Referência. A Denise comentou aqui, eu gosto de ações. Aí, vou até aproveitar que você falou, uma ideia é fazer uma comparação com, lá por um desses sites que a gente colocou aqui, né, mais retorno ou velhos, e olhar como é que foi o desempenho. Duas coisas que eu queria fazer um parênteses. O pessoal começou uma brincadeira e ia comentar essa frase aqui. A gente gosta de lembrar que, assim, renda variável
também varia para baixo, tá, pessoal? É só lembrar que não tem nenhuma garantia de que vai só subir. E a outra coisa é que, assim, queria que você comentasse sobre um erro, assim, um erro comum, ou até, como é que vai, evitar uma casca de banana ou uma ingenuidade aquela velha frase, aquela velha máxima que a gente vive repetindo em fundos de investimento, em gráficos, de comparações anteriores, né? Que é assim, não olhar o gráfico de meses ou anos para trás e achar que aquela rentabilidade passada vai garantir a rentabilidade futura. É só lembrar porque isso para a gente é muito comum, que já é investidor, mas para quem às vezes não está, para quem é iniciante, reforçar isso de que aquela rentabilidade, poxa, esse fundo rendeu 80% no ano passado. Reforçar isso de que aquela rentabilidade é uma referência. Ela serve para mostrar quais estratégias que o gestor aplicou que deu certo no ano passado. Não quer dizer, não é garantia de que isso vai se refletir no próximo ano. Queria que você comentasse sobre essa questão, o cuidado de observar a rentabilidade passada. Isso é muito importante e é engraçado porque agora os bancos também estão se mexendo e aí eles colocam no portfólio para distribuir fundos também que são de ações, fundos multimercados para compor uma carteira. E aí é engraçado como eles pescam ali, às vezes, um ou outro fundo que rendeu super bem e coloca numa simulação de carteira e faz a pessoa começar a imaginar coisas. Nossa, esse fundo aqui rendeu 100% ano passado, então eu quero esse fundo. E como você bem falou, não necessariamente o retorno que ele teve ano passado vai permanecer assim. Então é bom a gente, como a gente define, né? Achar o perfil de investidor de cada um, né? Para ele achar o que é necessário ele correr de risco, né? A gente tem ali, pô, eu estou começando a vida agora, às vezes eu tenho uns objetivos que são diferentes de uma outra pessoa, e a gente trabalhar a renda variável como uma multiplicadora mesmo do patrimônio, porque ela que vai trazer a volatilidade para a carteira, né? Ela que vai, por exemplo, trazer um retorno maior do que a renda fixa. Então, tomar cuidado, não ficar, às vezes, muito espantado com o retorno que um fundo trouxe, para você, às vezes, não colocar dinheiro a mais do que você poderia correr de risco, né? Então, olhar para trás é legal para a gente ver como ele se comporta, tá? Então, como eu te falei, a gente teve aí ano passado, ano retrasado, greve dos caminhoneiros, como é que o fundo se comportou no momento que o mercado inteiro desabou 10% em um dia? Então, a gente teve o Joesley Day no ano anterior. Então, num dia que a Bolsa mexeu demais, como é que o fundo se comportou? Ele caiu mais que a Bolsa? Ele não caiu? Ou seja, ele faz proteção? Entendi. Vou fazer um parênteses aqui, só uma brincadeira. Explica para o pessoal, a grande parte pode ser iniciante, alguns deles devem ter pensado assim, Joesley Day, o que é isso? Nunca ouvi falar. Explica para o pessoal o que é o Joesley Day. É algo até muito parecido. Esse é um termo nosso do mercado financeiro, mas o iniciante não sabe, tá? É comum a gente falar, tá, no mercado, mas para quem não tem tanta familiaridade... Agora tem o Moro Day, né? Tem Teve também. recentemente E agora o Moro Day. tem até mesmo o Corona, né? Então, exatamente isso. É um marco, tá, que acontece no mercado financeiro de um acontecimento que mexe muito com o meio financeiro. Então, é algo que acontece que vai impactar negativamente, porque é algo que a gente não está esperando, tá? É o inesperado. E a gente não sabe lidar com o inesperado. Então, acontece sim de muita gente vender no desespero, realizar, ou até mesmo aquelas pessoas que estão alavancadas, que estão vendidas, enfim. São várias estruturas que, num momento como esse, a gente vê que pode balançar bastante o mercado. Então, com essas incertezas, a gente não sabe para onde vai o futuro das empresas, afetando assim o seu preço ali no dia, tá? Lembrando, vai afetar o preço e não o valor, tá, da empresa. Então é o que a gente está passando muito hoje. A gente está vendo a bolsa esse ano dando algum circuit break, que é aquele bloqueio de negociações depois que atinge uma determinada patamar de queda. E a gente teve, então, levando em consideração isso, ali nos anos anteriores, um marco que ficou registrado, que se a gente olha no gráfico, como uma queda tremenda que a gente passou.
Então, no dia do Joesley, foi a delação dele no governo da Dilma, que a gente estava esperando, e aí ele comentou algumas coisas que o mercado não gostou, e aí impactou muito no dia. Teve circuit break, queda de mais de 10% na bolsa, e no ano seguinte, a gente também não tem como esquecer da greve dos caminhoneiros. Então, o Brasil para, e aí a gente fica, isso vai levar para onde? Então, eu vou tirar meu dinheiro, eu vou vender. E aí as pessoas vendem a qualquer preço e começam a derrubar a bolsa, e a gente fica sem muita noção do que está acontecendo. Eu vi que isso é muito comum também no mercado em geral, principalmente na bolsa, em ações e tal. Aí eu vou até trazer o gancho para a gente estar falando de ações, né? De fundos de investimento. Isso pode acontecer também num fundo de ações, né? Eu quero dizer assim, eu vejo comum a pessoa assim, a questão de, eu apliquei aqui nesse fundo, um fundo de ações. Aí, primeiro mês, o fundo cai 5%. Aí a pessoa fala assim, caramba, caiu 5%, vou vender. Isso eu vejo que talvez seja um comportamento até um pouco comum de quem talvez entra um pouco desavisado naquele fundo, principalmente se é um fundo ou multimercado ou de ações. E aí eu já vou até emendar com a pergunta da Sara aqui, ó. Qual seria uma porcentagem, entre aspas, segura para correr o risco no investimento? Nossa, ultra difícil responder isso, né? Mas é legal. É uma legal. pergunta também muito comum, né? A gente, às Sim. vezes, que é um pouco mais conservador, que está começando agora a querer mudar um pouco a nossa forma de investir, se a gente hoje tem ali 100% dos nossos investimentos ou das nossas economias em renda fixa, que até só dando um parêntese, a gente há 4 anos atrás, 2016, estava com a taxa Selic em 14%. Então, a gente não precisava de muito esforço para ter uma rentabilidade ali de 1% ao mês. Então, a gente conseguia ver o resultado financeiro nos nossos investimentos. Isso eu estou falando há 4 anos atrás. Então, agora a gente está vendo mudança de governo, a gente viu outras perspectivas que fez a nossa taxa Selic está no patamar de 3% hoje. Então, se a gente continua com os investimentos que a gente tinha, né? E vem mais queda. Se a gente continua com aqueles investimentos que a gente estava em 2016 hoje, a gente já não vê a mesma remuneração. E é nesse momento que a pessoa começa a procurar o que ela pode fazer, que diversificação que ela pode ter na carteira para melhorar a sua rentabilidade. Então, a gente tem, sim, uma possibilidade de injeção em algumas ações, né? Então, vamos direcionar uma parte do nosso recurso para ação, mas quanto que é seguro para mim? O que eu quero correr de risco? E aí a gente tem a volatilidade ao nosso favor. A gente tem que entender que, como você bem falou, as ações oscilam para cima e para baixo. Se a gente tiver um pensamento de longo prazo, as ações vão sim performar de uma forma interessante. Então, a gente tem como ter uma perspectiva do que a gente pode ter, mas nada é certo. Então, se você quiser certeza, as ações elas não vão te dar certeza, mas elas vão te dar possibilidade. É sempre aquela questão do risco com retorno, né? Então, algo que pode gerar um pouco mais de retorno tem um pouco mais de risco. Né? Por isso que não tem um percentual exato, tá? Até respondendo a pergunta, mas varia de pessoa para pessoa, varia do momento que ela está, do trabalho que ela exerce. Então, tudo isso aí é identificado, tem como a gente saber, porque às vezes a pessoa tem tanta capacidade de sobra, tanta possibilidade para investir, que às vezes o que ela consegue sobrar já é suficiente para ter um montante grande. Mas tem muita gente que não consegue poupar tanto, e aí ela precisa da ajuda dos juros para ela chegar num patamar interessante. Então ela precisa correr um pouco mais de risco, né? E aí o pensamento de longo prazo. Tá. Como a gente falou, parece que a gente, só fazendo voltando na pergunta da Sara ali, né? Como realmente, eu costumo dizer isso também para os meus alunos ou para o pessoal que pergunta aqui na rede social, assim, é praticamente impossível responder essa pergunta se a gente não sabe a realidade da pessoa, né? Mas assim, só para não ficar tão no ar, eu costumo dizer assim, se você está começando, tem toda seu patrimônio em renda fixa e tem o desejo de ir para a renda variável, como não existe um número certo, você começa com um valor que seja para você praticamente irrisório. Pega 5% ou 1% do seu patrimônio, eu tenho 10 mil, pega R$500, 200 e faz uma aplicação mesmo para que você aprenda, né? Mas não existe esse número, quanto é seguro. Para mim pode ser 20%, ou pode ser 50%, ou eu posso ter
um emprego garantido, que eu não preciso, enfim, é muito difícil. Mas assim, pensa em 5%, e aí você coloca. É muito provável que com o tempo você comece a aprender a fazer aquelas aplicações e você mesmo começa a querer desbravar mais, né? E muito comum. Eu começo a ensinar isso para os alunos nos cursos, algumas coisas assim, e eles me falam, cara, isso começa a dar um vício, eu quero comprar mais, eu quero comprar mais. Eu falo, calma, segura aí, que não, segura a euforia. Porque eu começo a ensinar, a pessoa, cara, isso é muito legal, isso é bom, Você caiu o vai pegando rendimento, deu gosto, né? juros, vai pegando gosto, É né? dessa forma. É muito legal. E aí Então, é isso. Você pode ir sentindo até o patamar que você se sente confortável, mas é bom a gente identificar o perfil, tá, de investidor. A gente saber que a pessoa, o momento de vida que a pessoa está passando, qual o grau de horizonte que ela precisa para esses investimentos. Se é algo que ela, olha, eu tenho aqui 50 mil reais, eu vou precisar desse dinheiro no próximo ano. Eu estou querendo trocar de carro ou comprar uma casa. Então, isso também é um direcionamento para a gente saber o que a gente pode investir. Se aí a gente está pensando lá na frente, às vezes numa aposentadoria ou numa faculdade dos filhos, e a gente trabalha com um horizonte de mais de 10 anos, por exemplo, a gente pode sim pensar em algo que tem um risco um pouco maior. Tá? Então, não tem, como você falou, não tem nada certo, mas é legal ir testando. Hoje tem fundos de investimento em ações que com R$ 100 você consegue participar. Então, você vai acessar o que tem de melhor no mercado com um gestor que é extremamente capacitado com pouco dinheiro. Então, é legal para você sentir, acompanhar diariamente, você vai estar vendo a oscilação do preço da cota. E mais uma coisa que é importante falar também, igual você falou, por exemplo, se cair 5%, se cair 10%, e eu sentir incomodado e sacar, os fundos de investimento, geralmente de ações, eles têm um prazo para liquidação. Então, também isso é bom que fique claro, porque às vezes a pessoa coloca lá um dinheiro, vê que está oscilando, está insatisfeito, não aguentou a oscilação, pediu para sacar, e aí ela ainda vai ter um horizonte, às vezes, de 30 dias para o dinheiro de fato entrar na conta, né? E ela sofre ainda as oscilações do mercado durante esse tempo. Então, é legal isso ficar claro ali para os investimentos, direcionar aquilo que for de acordo com o perfil dela mesmo para essas aplicações de longo prazo, que podem ser, sim, um caminho para trazer um retorno mais interessante para ela. muito bom. Vamos lá, próximo, só para passar aqui o pessoal que vai deixando uma mensagem aqui, ó. O Luiz está pedindo para deixar a live gravada. E, pessoal, essa live eu vou deixar, como eu trouxe o Rafael aqui, vou deixar essa live gravada aqui. Quando termina aqui, eu já jogo ela lá no meu IGTV, vai ficar gravada, tá? Podem rever, compartilha a live lá com quem não pôde estar aqui com a gente esse horário, que está sendo muito útil aqui os comentários aqui do Rafael para trazer a gente mais informações aqui sobre fundos de investimento, tá? O Luiz está lá de Porto Alegre, está dizendo que está gostando da live. A Moreira comentou aqui, ó, não pode... Deu aqui a dela, ó, não pode ter medo de investir, tem que pesquisar sempre o mercado, esteja sempre conectado no que está acontecendo no mundo, porque tudo interfere, esteja sempre atualizado. Carmen está aqui de olho na gente, e a Salfer, a Silvana mandou aqui, ó, nos empolgamos. Eu vejo isso muito com o pessoal que começa a aprender, começa a empolgar. Eu quero comprar mais, eu quero comprar mais. Legal. Sucesso, Rafael, excelente conteúdo. Ó, o Ciro mandou aqui, ó. Muito legal. Excelente, parabéns. Ô, Robson, Manda aí, até falando um pouco ainda do que ficou, que a gente pulou ali os fundos multimercados, eu acho que depois da gente... Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu estou vendo aqui, ó, a gente tem mais 9 minutos, tá? Vamos encerrar com esse assunto aqui. Temos mais 9 minutos. Então, vamos falar então. Ser breve. Manda ver aí. A gente já falou de fundo cambial, fundo de ações e o fundo multimercado. Então, o fundo multimercado ali, Robson, como eu tinha começado, a gente vai ter um direcionamento do que o gestor está completamente com vontade de fazer. Tá? Então, em termos mais claros, a gente está colocando na mão do gestor de um fundo multimercado e ele tem total capacidade para fazer as aplicações melhores que existem no mercado e a gente vai dar para ele, falando assim, olha, essa parte do meu dinheiro eu quero que você cuide e ele pode fazer o que ele quiser.
tá? Então, tem muitos fundos, cada um com uma característica. Tem fundos que são com risco maior, tem fundos que são com risco menor em multimercados. Mas multimercados, para o pessoal aí ter uma noção, eles podem investir também em moedas, eles podem investir em commodity, ele pode trabalhar comprando ouro, comprando petróleo, soja, café. Ele pode investir também em juros, tá? Então, até um parênteses aqui sobre os juros. Juros, para você começar a movimentar no mercado financeiro, você precisa de um patrimônio de mais de R$1 milhão. Então, você, através de um fundo multimercado, você, às vezes, com a estratégia do gestor, consegue acessar aplicações como essa, de juros futuros. Tá? Então, eles podem investir no exterior, eles podem investir em países emergentes, são várias características, você tem que pesquisar bastante para ver como que o gestor se comporta, porque cada um tem uma visão. Tá? Tem fundos multimercados que estão super bem esse ano porque eles estavam desacreditando do Brasil. Eles estavam pessimistas com o Brasil, enquanto todo mundo ali em janeiro, a Bolsa vai para 130 mil pontos, e todo mundo, e bolsa, e bolsa, e bolsa. E aí eles simplesmente, não, olha, eu acho que vai ter eleições nos Estados Unidos, eu estou vendo aqui que a Bolsa está num patamar que ela não deveria estar, eu acho que eu vou apostar contra isso. Então, num fundo multimercado, você tem isso. Você consegue ir para qualquer lado. E são mais de 800 opções que a gente tem hoje na plataforma da XP. E, claro, cada uma com a sua peculiaridade. Como eu falei, assim como o fundo de ações, é legal a gente olhar o histórico. Como você bem falou, de novo, não necessariamente o histórico vai garantir a rentabilidade, mas é nesse momento que você olha como que o gestor se comporta. Né? Então, é legal para ele ter ali uma referência. Olha só, eu vou comparar os meus investimentos se eu tivesse, por exemplo, com um CDI, se eu estivesse aplicando uma renda fixa. Então, o fundo multimercado deu 3 vezes o CDI. Opa, é um fundo que está entregando um resultado bom. O que ele investe? E aí tem como você descobrir, tá? Através da CVM, tem até alguns aplicativos que mostram o que tem dentro do fundo, tá? O que o fundo está investindo. E aí você fala, olha, eu quero participar disso, eu gostei da gestão desse gestor. Então, eu quero direcionar uma parte do meu capital para ele tomar conta. Então, é por aí esse caminho que a gente tem com os multimercados. Entendi. É aquela história, multimercado é muito amplo, tem que pesquisar mais ainda para ver qual que é a estratégia. Ó, é só para você ler aí, ver se você consegue. Ó, a Denise Pacheco Abreu mandou aí, ó, tá dando parabéns aí, já tá te chamando até de meu gestor, hein? Olha lá. Que legal. Vê se você consegue aqui responder. Depois eu vou tentar voltar, que teve uma pessoa que perguntou aqui, a Sol Braga, sobre plano de previdência, mas daqui a pouco eu volto lá. E a Cleuzinha perguntou aqui, ó. Queria comprar R$1.000 em ações, mas não consegui fazer a operação no home broker. É difícil começar a aprender? Não é tão difícil, Cleo. Tem que saber, tem que entender o que aconteceu quando você tentou comprar as ações, né? Se você não conseguiu entrar no home broker, ou se você puder dar mais detalhes aqui, é porque só com essa informação eu não consegui entender. Porque às vezes tem até falta de cadastro na própria bolsa, tá? Então, se você já tiver conta numa corretora, que pode ser até a do próprio banco, você pode ir atrás da corretora para ver o motivo que você não conseguiu comprar. Às vezes pode sim dar uma pendência ou alguma coisa no problema no cadastro, mas não é para dar, tá? Se você enviar a ordem direitinho, se você escolheu a determinada ação que você quer e você emitiu uma ordem de compra, era para funcionar, era para dar certo sim. Tá? Agradecendo o pessoal que comentou aí também, falando da live, foi muito legal. O pessoal falando. Legal. Pessoal, estou contando aqui que o Instagram, assim, quando ele completar 1 hora aqui, ele conta 10 segundos e derruba a gente, tá? Então, faltam 5 minutos. Só para vocês saberem. Deixa eu voltar aqui, deixa eu tentar ajudar aqui a Sol Braga. Ô, Robson. Sol Braga, ó, ela falou que tem um fundo de previdência privada com depósito da empresa e, historicamente, sempre tive um perfil conservador. Porém, há 4 meses mudei para moderado. Sol, lamento dizer que você mudou no olho do furacão. Foi só, você deu azar, tá? Ela mudou, sempre foi conservador. E aí ela continua mais para frente aqui, ó.
continuando, teve performance negativa, ela mudou há 4 meses, ou seja, quando o coronavírus começou, teve performance negativa, só posso mudar em junho, eu acho que a cada 6 meses que pode mudar de volta, né? No meu perfil, qual a sua visão e recomendação? Eu vou comentar, vou pedir para o Rafael fechar aqui. Sol, eu quero dizer o seguinte, fica tranquilo, porque assim, não foi culpa sua, você não fez nada errado e tipo, o fundo, não é porque o fundo é ruim ou é bom, é porque você mudou no momento mais, ninguém sabia, né? Mas no momento mais complicado da economia mundial, talvez dos últimos, sei lá, dos últimos tempos. Então, assim, você deu azar, porque você mudou bem no olho do furacão. Então, eu acho que eu não voltaria atrás agora, tá? Eu esperaria, porque agora, já que teve esse chacoalhão da economia, todo mundo espera-se que no médio e longo prazo a gente melhore essa situação, tá, Sol? Comenta aí, Rafael, Robson, o que você acha sobre esse caso específico dela, tá, desse fundo de previdência. Bom, primeiro, pelo que eu vi, se tem a contrapartida da empresa, é um fundo de previdência fechado, que você contribui, a empresa contribui também. Esse tipo de fundo é muito bom, viu? Exatamente. Primeiro que você está tendo ali 100% de rentabilidade. Fazendo um parênteses, né? Esse tipo de fundo, pessoal, de previdência privada, também me perguntam, se você tem a contrapartida da empresa, é excelente, tá? Não abre mão disso, não. Segue aí. Isso é muito legal. É bom você colocar, inclusive, o máximo que você puder. Primeiro porque se você coloca R$100, a empresa está colocando R$100. Você está colocando no patrimônio ao todo 200. Então, é uma iniciativa muito legal. E sobre o que ela falou sobre previdência, tá? Primeiro que previdência é muito bacana. Previdência a gente tem que ter a ideia, sim, de longo prazo. Então, inclusive, se você fez essa mudança agora, se você estava num fundo de renda fixa, que rendia ali sempre constante, e você estava procurando uma rentabilidade maior, acabou mudando, se você teve uma queda agora de, às vezes, 10%, 15%, se você voltar para a renda fixa, para você recuperar esse valor, vai aí pelo menos uns 4 anos com a taxa fixa em 3. Então, não faz muito sentido agora você sair, porque primeiro você está saindo na baixa. Então, é aquele caminho que a gente sempre fala, se a gente compra na alta e vende na baixa, você acaba perdendo ali a sua rentabilidade. Então, agora, é continuar os aportes, ver uma recuperação, que ninguém sabe o tempo que vai, mas às vezes pode ser 2, 3, às vezes até mais. Mas como a Previdência tem esse foco, é você completar a sua aposentadoria, ou você, enfim, ter uma independência lá na frente, você tem que ter um olhar mais longo, tá? Muito bom. É isso aí, pessoal. Bom, Rafael deu a contribuição dele aqui, muito bom. O Luiz está falando aqui, ó, fundo de previdência de 20 anos. Bom, o fundo, só respondendo essa pergunta do Luiz, o fundo de previdência começa a valer a pena, sinceramente, ali a partir do 7º ano, tá? É a aplicação que a gente tem no mercado que chega na menor alíquota de imposto de renda, que é ali depois dos 10 anos, os 10%. Nenhuma outra aplicação vai chegar em 10% de imposto de renda. Então, por isso que a Previdência, no longo prazo, faz sentido. Então, a gente tem a Previdência, que depois de 10 anos chega na menor alíquota de imposto do mercado, e aí depois dos 10 anos vai continuar nos 10%. Então, se vai 10, 15, 20, 30 anos, já não faz diferença tributária, tá? Mas legal. Aí ela te dá esse benefício. Ótimo. Pessoal, a live já deu aviso aqui que vai encerrar daqui a 15 segundos. Espero que tenham gostado. Gostaram aí? Querem que eu convide o Rafael outra vez para vir aqui conversar com a gente, quem sabe sobre outro assunto? Obrigado aí por todo mundo que participou. Rafael, obrigado aí por ter comparecido.